Olá, meus caros amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais esse dia que se inicia. Estou aqui para deixar um recado de Deus para a tua vida. Eu quero falar contigo a respeito de uma passagem que está em Romanos capítulo 5. No seu versículo 12, ele vai falar, o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que a causa do pecado entrou-se no mundo a morte. E no versículo 19 do mesmo capítulo 5 de Romanos, ele vai dizer assim que a causa da desobediência de um só homem entrou-se a morte, o pecado, mas através da obediência também de um só homem, todos nós poderíamos ser justificados. Meus amados irmãos, esse mundo que nós vivemos hoje, existem regras, leis, as quais nós temos que obedecer a todos os instantes, né? Existem regras no trânsito, existem regras morais, existem regras aonde nós formos, nós vamos ver que o mundo hoje é organizado por regras. E essas regras, elas têm como espelho a palavra do Senhor, o mandamento, porque Deus desde o início, ele entregou ao homem a regra principal de vida. E espelhado na Bíblia hoje, segundo as leis que o Senhor passou a Moisés, e modificando elas, nós chegamos hoje a essa organização que o mundo existe, né? Graças a Deus nós não vivemos no caos, porque o mundo sem regras, sem leis seria um caos, né? As pessoas poderiam matar, roubar, fazer o que quisessem, né? Não, mas existem regras e leis as quais o homem tem que obedecer. Mas nós estamos falando do pecado que entrou no mundo através da desobediência, e a palavra de Deus vai te falar que esse homem era Adão, o primeiro homem criado por Deus. Deus deu uma ordem no jardim do Éden e ele não obedeceu, né? Deus ele nos dá certas regras, certas leis, certos mandamentos que nós não podemos infringir. E Adão foi um que infringiu, o primeiro, na verdade, que infringiu uma regra, uma lei, uma ordem que Deus havia lhe dado, de não comer somente de uma da árvore que estava no paraíso, que era a árvore do conhecimento e do bem e do mal. E ele, a partir desse momento, Deus disse que ele morreria se ele comesse. E realmente ele morreu, o homem espiritual, o homem que tinha intimidade com Deus, de conversar todos os dias ao final do findar do dia. A partir desse momento, a morte ela entra no mundo. O homem não pode mais comer do fruto da vida, ele não vive mais por eterno. Hoje as mulheres sofrem com parto de dores, o homem tem que trabalhar do suor para comer, por causa da desobediência. E eu digo para você que o Senhor Jesus ele veio obediente ao Pai para poder ser um sacrifício vivo, para nos conectar novamente com Deus, para ser o caminho, o único caminho, ele disse, que leva ao Pai seria Ele. Nós vimos que a causa da desobediência de um homem entrou-se o pecado e a morte, mas a obediência de um só homem, Jesus Cristo, nos trouxe vida. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se despiu da sua glória e se revestiu do homem natural como nós, e foi obediente a Deus, o Pai, e obediente até a morte, e essa morte foi morte de cruz. Portanto, eu te digo, amado, seja obediente ao Senhor, vale a pena obedecer. Nós obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, seguindo os passos de Cristo Jesus, hoje nós podemos ser sim mais que vencedores em Cristo Jesus, obediente ao Pai como Ele foi, porque vale a pena ser obediente. Se nós seguirmos regras desse mundo, mas a Bíblia diz que o mundo é jaz do maligno. As pessoas elas vivem regras simples, mas as básicas, mas as regras mais importantes, que é do Deus, o Pai Criador, essas o homem tem infringido. O homem tem sido amante de si mesmo, arrogante, ele tem sido um homem que na verdade tem prazer no mal, prazer nas coisas carnais. E quando nós devemos ter, na verdade, obediência a Deus, a santidade, a separação desse mundo, ter mais desejo para as coisas do alto, ter mais desejo de buscar ao Senhor, a presença do Espírito Santo, podemos viver nesse mundo felizes, obedientes sim às regras desse mundo, mas obediente acima de tudo às leis do Senhor, aos seus mandamentos, amando o nosso próximo como a nós mesmos, nos realmente
sendo seguidores da palavra do Senhor Jesus Cristo, o evangelho de salvação. Portanto, meu amado, nesse dia eu te digo, seja obediente como Jesus Cristo foi, e obediente até a morte, pois ele disse que quem for fiel até o fim, esse vencerá e herdará a coroa da vida. Então, meu amado, é até o último instante, seja fiel. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser obediente ao Senhor e seguir o exemplo de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar e que esse recado entre no teu coração e nós sejamos obedientes ao Senhor. Amém? Seja abençoado com essa mensagem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?